3 erros de quem não tem visão. O primeiro erro de quem não tem visão é o desequilíbrio. E o texto sagrado em Eclesiastes 4:6 diz assim: melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de quê? De espírito. Vamos aos itens. O desequilíbrio faz de você um forte candidato à autodestruição. Ponto. A pessoa quer abraçar o mundo, fazer tudo ao mesmo tempo. Ponto. Outro é os sintomas do primeiro erro, que é o desequilíbrio. Mãos cheias, mas não tem nada. Algumas até dizem: tenho tudo, mas não tenho nada, por causa das aflições de espírito, que são os problemas que atormentam a pessoa. Você trabalha tanto que não tem tempo para Deus, ou para Deus, para a sua família, sua saúde, etc. Existe um grande problema na vida das pessoas, que é justamente elas não serem equilibradas. E esse versículo aqui, ele é muito claro, porque ele diz, olha, melhor a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Você já deve ter visto pessoas que elas pensam o seguinte: eu tenho que trabalhar muito. E às vezes elas têm até 2, 3 empregos. E mesmo nessas condições, com ambas as mãos cheias de quê? De trabalho, sem ter tempo para a família, sem ter tempo para Deus, sem ter tempo para a saúde delas, mesmo assim, esse montão de trabalho não realiza elas. Porque embora entre um pouco mais de dinheiro, mas aquele dinheiro a mais que entra não compensa as perdas que vem tendo devido ao desequilíbrio. Porque imagine, se eu não cuido da minha saúde, cedo ou tarde eu vou gastar para cuidar da minha doença. E aquele dinheiro que eu ganhei a mais vai pelo ralo. Se eu não cuido dos meus filhos, da minha esposa, a mulher do marido, não tem tempo, o problema no casamento, o problema com os filhos, vai gerar uma situação em que a pessoa vai ter que parar, ou ela não vai ter cabeça para trabalhar, ou vai ter que usar o dinheiro a mais que ela gastou para resolver uma situação com a família, seja o que for. De repente uma separação, de repente um filho drogado que ela vai ter que internar, que eu já vi casos assim, porque ela não cuidar da família. Há um desequilíbrio. E o pior de tudo, a pessoa não tem tempo para Deus. Então o provérbio, o Eclesiastes é claro: trabalho, a mão cheia, mas com descanso. Trabalho, mas eu tenho tempo para quem? Para Deus. Porque se eu não estiver bem dentro de mim, mesmo que eu tenha esposa, eu não vou ser feliz. E nem vou poder fazê-la feliz. Se eu não estiver bem comigo, para estar bem comigo, eu tenho que estar bem com quem? Com o Criador. Mesmo que eu tenha filhos, eu não vou estar bem com eles. E se eu não estiver bem com Deus, o dinheiro que eu tiver não vai me trazer gosto. Sabe quando você não tem prazer? Você não vai ter prazer. Você pode comer no melhor lugar, aquilo não te diz o quê? Você pode até ter um carro melhor, você entra nele, mas aquilo não te diz o quê? Nada. Você pode até comprar uma passagem e viajar para um lugar tão desejado, mas só em pensar aí, tu já vai até se sentir assim, tu vai, mas não tem nada, tu não tem prazer naquilo. Então você tem que ser uma pessoa equilibrada. Ainda que você tenha que perder para ganhar, é necessário. Mas você não pode pensar que a riqueza vai vir pelo muito trabalho. Você tem que ter tempo para a tua saúde, para a tua família e, acima de tudo, para quem? Para Deus. Você está tirando tempo agora para Deus. Quarta-feira no estudo você tira tempo para Deus. Domingo na busca você tira tempo. Isso te ajuda, porque é Deus quem nos guia, nos orienta. Porque o maior problema do ser humano é a precipitação. É a pessoa ser guiada pela raiva, pelos sentimentos, pela pressão dos problemas.
Então tem gente que trabalha muito, até tem muito dinheiro, mas vive uma aflição, vive amarga. Entendeu o primeiro passo? Muito bem. O outro erro que a pessoa comete é focar nas coisas negativas. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será o quê? Tenebroso. Mateus 6, 22. Vamos lá aos itens. Pessoas que, infelizmente, têm um modo de enxergar a vida de uma maneira negativa. Há pessoas assim. A exemplo do cego de nascença, Jesus disse, esse problema é para que se manifeste nele a glória de quem? A glória de Deus. E por que Jesus falou isso? Porque um dos discípulos perguntou, Senhor, quem pecou, quem foi o culpado desse sofrimento? Está vendo como que o ser humano é? Olha os olhos daquele discípulo. E você sabe que tanto aquele como tantos outros discípulos cometeram erros porque eles ainda não tinham amadurecido, não tinham recebido o Espírito de Deus, não tinham amadurecido na sua fé. Pedro negou Jesus, Judas traiu, e aí por diante. Mas aquele discípulo, naquele momento que Jesus estava diante do cego, disse, quem é o culpado da cegueira dele? Porque o ser humano é assim. Todo mundo quer malhar o Judas, é ou não é? Todo mundo está atrás do culpado. Quem é o culpado? E aí a pessoa já arruma um rapidinho. Aí fora é assim. Aí no mundo é assim. Acontece alguma coisa, quem é o culpado? Quer dizer, poxa, tem coisa na vida que é inevitável, gente. Tem problemas. Quando a pessoa entende que a vida é de lutas, ela encara as coisas de uma maneira diferente. Ela não fica jogando a culpa nos outros. E nem fica na posição de vítima. Porque faz com que ela pare. Não, ela entende. Não, lutas vêm para me aproximar de Deus, para me amadurecer, para eu aprender. De repente eu não estou vendo o que vem de bom nessa luta, mas lá na frente eu verei. Se hoje eu me decepcionei com uma pessoa, é para que eu valorize mais quem? Deus. E que eu entenda que o ser humano é falho. Quando a pessoa tem a luz de Deus, os olhos dela são bons. Então Jesus falou para aquele discípulo, né? Ele está cego, não é culpa de ninguém, é para a glória de quem? De Deus. E aí, tudo depende da maneira que você enxerga o problema. Não enxergue esse problema com maus olhos, que isso vai matar a sua fé. É desse problema, que vai nascer o quê? Está vendo? Se você não consegue lidar, é aí que entra a maturidade. Se você é uma pessoa que diz, pastor, eu não estou conseguindo lidar com essa situação, pede a ajuda de Deus. Porque, gente, lá no livro de Tiago diz, se alguém quer sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Jesus disse, eu irei, mas rogarei a Deus que lhe dê o Espírito Santo, para que Ele vos guie a toda a verdade. Deus é o dono da verdade. Então, ao invés de você ficar julgando, condenando, praguejando, virando a cara para as pessoas, culpando ela dos seus infortúnios, por que você não faz diferente? Por que você não diz, meu Deus, me dê condições de vencer isso, me dê sabedoria, até para aquela pessoa que de repente está querendo ver o meu mal, ou de repente ela foi usada pelo o mal para tentar me prejudicar, que ela veja que o Senhor é comigo. Porque, gente, cá para nós, ainda que alguém queira o teu mal, ou alguém está querendo trabalhar para o teu mal, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando você está em aliança com Deus, até quem tenta te atrapalhar te ajuda. Sabia? O que não falta é exemplos nos dias de hoje e exemplos nos textos sagrados. Você vê Labão, Jacó disse, olha, eu vou embora, e aí Jacó, o tio falou, não, poxa, você é um funcionário exemplar, você me ajuda. Fala quanto tu quer ganhar. Ele, eu quero as ovelhas malhadas para mim. As brancas são tuas malhadas, tudo que nascer malhado é meu. E ele combinado. O que ele fez? O tio dele, muito malandro, pegou as ovelhas malhada, mandou embora, ficou só as branquinhas. Como é que vai dar cria malhada da branca? Mas Jacó pegou as varas de álamo, diz a Bíblia, descascou, colocou na frente do coxo, onde os animais davam cria,
E a Bíblia diz que quando os animais iam dar crias diante daquelas varas, é o poder do milagre, tem que contar com Deus. É a oração, é o propósito. As crias, mesmo sendo brancas, nasciam o quê? Salpicadas e malhadas. Quem salpicou as crias? Sei lá, só sei que nasceu. Então até quem tenta ajudar, atrapalhar, ajuda. E ele ficou mais rico que o tio. Então, creia nisso, que aqueles que querem te prejudicar, Deus vai te honrar, se você tiver em aliança com quem? E essas pessoas vão ver Deus. E aí elas vão entender, poxa, realmente a fé da fulana não é fanatismo. Realmente ela conhece Deus. Realmente ela tem uma aliança com quem? Porque eu tentei prejudicá-la e não consegui. Eu vi ela passar por um problema que eu imaginava que ela ia abaixo, e ela não foi. Realmente, olha, eu admiro fulana, porque essa pessoa realmente tem fé. Mas de repente você guarda a mágoa de quem quer te prejudicar, e você vira a cara para ela. Não, cumprimenta. Fala, ó, Deus, que Deus, e ora por ela, meu Deus, dê muitos anos de vida para fulano ver minha vitória. Ó Deus, dê muitos anos de vida para fulano, ela vai ver minha vitória. E ela vai lá para a igreja quando eu for dar testemunho. Mas não, você faz o jogo dela e fica aborrecida e vira a cara e dá indireta. Você está igual ela. Então tenha bons olhos. Esse problema não é para tua derrota, é para tua vitória. Terceiro item para terminar. Terceiro erro: egoísmo. Conquistar somente para si. Assim é aquele que para si ajunta tesouro, diz o texto de Lucas 32, 21. E não é rico para com quem? Com Deus. A sua prosperidade não pode ser somente para si, mas sim para investir na obra de Deus, no ganho de almas. Isso é uma parceria com Deus. Se você investir na obra de Deus, com certeza Ele vai investir muito mais em quem? Em você. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem que entender o seguinte: sua vida tem que ter um propósito. Você não pode ser uma pessoa, por exemplo, se você é uma pessoa, digamos que você fosse uma pessoa que você ganha para passear. Digamos que você tem o suficiente para o resto da tua vida você ficar curtindo. Mas vai chegar uma hora que você vai se sentir uma pessoa inútil. Porque você vai começar a pensar, poxa, eu não ajudei ninguém. A minha vida está sendo uma vida inútil. Porque, tudo bem, eu tenho o melhor, eu vivo no melhor, eu curto melhor, e é claro, amar quem me ama, isso é óbvio, e ajudo quem me ama, que é a família. Isso é óbvio. Jesus disse: se você ama quem te ama, que proveito há nisso? Então, mas de repente, tua vida não acrescentou nada na vida de outros. Você não motivou ninguém, você não ajudou ninguém, você não contribuiu para a vida de ninguém. Isso, na vida de quem pensa, leva a pessoa a entender: poxa, eu sou um egoísta, porque a minha vida não mudou a vida de ninguém. Eu vivi só para mim. Que vida infrutífera. Através de mim, eu gostaria que muitos chegassem a Deus pelo meu testemunho. Ou através da minha vida, eu quero que muitos se beneficiem de Deus, porque eu quero financiar esse reino, financiar essa obra, ajudar esse trabalho. Então, aqueles que querem conquistar para Deus têm esse objetivo. Quer seus dízimos, suas ofertas, ou quer eles próprios construir uma igreja, eles têm como objetivo o seguinte: eu quero que a palavra do meu Senhor, que me libertou, essa palavra chegue a muitos, quer pela rádio, pela TV, ou por igrejas em lugares que ainda não abriu e não existe. E o que não falta, gente, tanto aqui em Portugal como no mundo, é de pessoas de necessidade para a gente suprir a obra de quem? De Deus. Hoje nós temos lugares para construir que não construímos porque não podemos adquirir tudo ao mesmo tempo. Se você perguntar, pastor, tem muitos lugares para comprar terrenos para a igreja construir? Temos. Temos lugares que a igreja é arrendada, está num lugar mal localizado e não tem uma escolinha
a altura, não tem um estacionamento à altura, tem lugar que não tem rádio, tem lugar que não tem TV. E enquanto a gente não tem ali a emissora, a gente tem que alugar o horário. E tudo isso é condição. E não só isso, você com teu testemunho, tu motivar outras pessoas, porque quando você sobe ali e fala, olha pastor, eu cheguei aqui comendo pão que o diabo amassou, e eu falei para Jesus que quando a minha vida mudasse, eu iria dar o testemunho, não só aqui, mas em qualquer lugar que o Espírito Santo me chamar. Olha Deus, graças ao Senhor Jesus, Ele me deu isso, fui livre disso, está aqui minha família, Deus me restaurou nisso. Hoje eu tenho um prazer, pastor, de pagar a energia da igreja. Hoje eu tenho um prazer de dar meu testemunho. Poxa, imagina quanta gente caída com o teu testemunho vai se levantar. Imagina quanta gente que hoje não pode assistir uma reunião que pelo teu testemunho vai ouvir a rádio, que tu vai pagar. Então, quando a pessoa, ela quer conquistar para Deus, ela quer se sentir o quê? Útil. Ela quer se sentir útil. Ela quer que a vida dela contribua para que outras vidas se beneficiem. E você sabe que o diabo faz o contrário. Tem gente que a vida dela contribui para destruir outras vidas. Tem gente que a vida dela contribui para matar, para roubar, para separar. Então que a tua vida contribua para ajudar outras pessoas. É excelente você dar uma esmola, mas tu dá uma cesta hoje, amanhã a pessoa vai comer, vai acabar. Mas quando você dá um exemplo de vida, a pessoa vai seguir teus passos. E aí ela vai sair daquela condição. Ela vai andar com as próprias pernas. Então, não podemos ser o quê? Egoístas. Por isso falamos, se não muda a visão, não muda a condição.